Bem, vamos começar. Vou fazer uma oração para nós começarmos e convidar também, né, o Senhor para estar participando, né? Na verdade, ele já está aqui, né? Antes de nós entrarmos, o Senhor já está. E também vamos convidar os profetas do Senhor para fazer parte dessa reunião, porque tudo é em louvor e glória ao nome do Senhor, para que o nome dele seja exaltado. E nós podemos ou possamos repartir esse pão que tem descido dos céus para nós, né? Esse pão maravilhoso. Eu vou orar e logo em seguida nós vamos começar. Senhor Deus, eu quero te agradecer, Senhor Deus, por esse privilégio, Senhor, de nós estarmos na tua presença. Pai, nós não somos dignos de estar em tua presença, Senhor, porque aqui está um dos homens mais pecadores dessa terra, um dos homens que necessita da tua misericórdia, necessita do teu amor, necessita da tua purificação, necessita cada dia mais, Senhor Deus, de te conhecer. É conhecendo que nós vamos nos aproximar de ti, Senhor, e conhecer a tua glória. Oh, Pai, não nos consuma, porque ainda estamos cheios de pecado, mas abençoe para que o sangue de Jesus Cristo possa nos purificar de todos os pecados, Senhor, para que nós possamos te render e te dar a perfeita adoração, Senhor. Aceita essa nossa adoração, que seja para o louvor e glória do teu nome, e que tudo isso possa glorificar e santificar o teu nome, Senhor Deus. Que possamos ser dignos de falar, de repartir este pão tão santo, Senhor. Não nos consuma, Senhor, e perdoe todos os nossos pecados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, meus irmãos, a passagem nossa principal, ainda nós estamos em Isaías 21, do 11 e 12. E eu, novamente, vou fazer questão de ler na versão Bíblia Viva, que eu coloquei no grupo para os irmãos conhecerem, né? Porque ficou muito claro, diante do que os profetas do Senhor falaram, né? Ficou muito claro. Então, a gente vai ler Isaías 21, versículo 11 e 12, que diz assim: Esta é a mensagem de Deus ao povo de Edom. Alguém que vive em Seir grita para mim: Guarda, que horas da noite já são? Guarda, que horas da noite já são? Quanto tempo nos resta? O guarda respondeu: O dia do seu castigo está quase nascendo. Voltem para Deus e eu lhes darei melhores notícias. Procurem a Deus e depois voltem a mim com as suas perguntas. Aqui o povo já estava em decadência moral. O povo já estava totalmente em corrupção moral. Eu acho muito interessante quando nós lemos a Bíblia, a gente vai naqueles versículos realmente de decadência moral, onde diz ali em Jeremias 7, em Jeremias 29, da decadência moral do povo. Nós pensamos que é um povo normal, né? Um povo que não conhece Deus, o povo do mundo, um povo que não tem conhecimento de Deus. Não. É o povo cristão. É o povo que conhece Deus. Deus, ele não pega como base as pessoas do mundo, porque as pessoas do mundo, de uma certa forma, já foram entregues. Jesus, ele chamava essas pessoas decadentes morais de filhos do diabo. E ele só chamou filhos do diabo os religiosos. Eles citavam, ele dirigia essa frase, filhos do diabo, justamente para os religiosos, para os fariseus, para os saduceus, e ali para os escribas. Por quê? Porque nós, o que importa para Deus não é o que no mundo está acontecendo. Deus não olha o governo de Bolsonaro, nem o governo de Dória, nem o governo de cada prefeito das nossas cidades. Deus olha a igreja dele. Deus, ele não se ocupa, eu quero que os irmãos entendam bem a centralidade disso. Deus, ele não se ocupa daquilo que já foi entregue. Deus, ele está sempre lançando. Se arrependa, se converta a mim, vem, se arrependa. Mas enquanto o homem não se arrependa, a legalidade dessas pessoas pertence ao diabo. Então, quando Deus trata na palavra dele, é sempre com relação ao povo que, teoricamente, deveria ser o povo de Deus. Então, isso é algo que machuca o coração de Deus, porque uma vez Deus considerando seu povo,
a sua cidadela, nós não estamos em nós nos envergonhando, nós estamos envergonhando o nome de Deus. Então o profeta, ele tem trazido com muito choro, com muita profundidade, a decadência moral nossa. Eu quero que os irmãos não pensem na igreja apóstata lá fora, Deus não está falando com eles. É até ofensivo da nossa parte imaginar que quando Deus está falando da decadência moral, da igreja apóstata, a gente está pensando lá fora. É um pensamento errado. Tem muitas coisas em nós que são imorais, que são decadentes, que precisa de purificação. É até um pré-julgamento da nossa parte quando nós achamos que Deus está falando com a igreja apóstata lá fora. É nós. Deus, ele não perde tempo falando com as pessoas que já estão entregues ou que já estão no reino das trevas. É lógico que Deus vai buscar, através das nossas vidas, nós podemos alcançar eles para o Senhor e tudo, mas Deus está falando conosco. Então, quando ele fala, guarda, é porque eles já estão caídos. Ali, há pouco tempo, quando eles estavam nessa situação, o chamado de Jeremias é muito interessante com relação a isso. Jeremias, quando foi chamado, o chamado de profeta é o chamado que você vai para a morte. Por quê? Porque você vai falar contra reis, você vai falar contra governantes, você vai falar contra toda uma elite que detém poder. Então, quando Jeremias ele fez esse anúncio de Jeremias, tanto o Jeremias 7 quanto o Jeremias 28, Isaías repetiu, para nós termos uma ideia, eu não sei se os irmãos sabem, né? Isaías, ele foi cerrado ao meio, né? Ele era um homem tão santo, a palavra dele tinha um poder tão avassalador, que, na verdade, todas as pessoas que são apóstatas, todas as pessoas que não querem Deus, ela nos odeia. Ela não quer nenhum tipo de relacionamento conosco. Ela quer nos exterminar da terra. Por isso que em Isaías 53, acho que lá no 10, 11, fala assim que Jesus, né, ele foi exterminado, ele foi tirado da terra, ele foi arrancado até mesmo o seu broto da terra. Por quê? Até antes de Jesus chegar, os escribas e fariseus, eles eram o senhor da razão, eles eram a prefiguração de pessoas santas. Por quê? Porque eles, de uma certa forma, para ver, eles obedeciam à lei. Mas quando Jesus veio pregar o evangelho do amor, se alguém bater na sua face, ofereça à esquerda, o pecado não está somente no adultério, mas no pensamento. Quando Jesus veio pregar esse evangelho do amor, para eles foi uma ofensa, porque eles não estavam dentro do cerne, dentro da vida da palavra de Deus, que exatamente é santidade. E quando os profetas, eles batem isso daí, a segunda passagem que eles mostram é exatamente Jeremias 7. Quando Jeremias ele disse esse discurso lá do 7, falando da degradação do povo hebreu, eu tenho um caderno de 200 páginas, está quase acabando, desde quando os profetas começaram a vir, tá? Eu anoto tudo e eu convido os irmãos a fazer a mesma coisa, que isso tem sido uma bênção na minha vida, tá? Então, quando ele começa a dar o discurso de Jeremias 7, está lá em Jeremias 7, do 1 ao 28, que os profetas, ele foi até o 34, tá? Leu? Eu anotei algumas coisas aqui, eu coloquei assim, a casa de Israel estava cheia de abominação. Quando eu falo a casa de Israel, é nós, igreja. Não pensa lá fora, não pensa numa igreja apóstata, não pensa de onde nós saímos, é conosco. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, Isaías, lá em Isaías 6, quando o altar, quando o trono de Deus apareceu para ele, ele viu o quanto ele era pecador. Ele já estava se preparando, falando assim, agora eu vou morrer, eu vi a glória de Deus. Por quê? Porque quando Deus chega iluminando a nossa vida, nós vemos o quanto nós somos corruptos, o quanto nós necessitamos exatamente da santidade de Deus. Então, qual que é o objetivo e qual que é a ação de nós nos aproximarmos de Deus? Isso tem que acontecer. Se não acontecer na nossa vida, alguma coisa está errada. Enquanto mais nós nos aproximarmos de Deus, mais pecado nós vamos ver em nós. Mais a necessidade do arrependimento.
mas a necessidade da santificação. Por isso que os profetas do Senhor estão trazendo um ensinamento novo para todos nós, até mesmo para mim. Todo dia nós nascemos de novo. Todo dia nós nos arrependemos. Por quê? Nós vamos descobrirmos aqueles pecados que estavam embaixo daquela pedrinha, ou mesmo aqueles pecados que estavam enterrados lá no profundo da terra do nosso coração. Então, quando Jeremias ele fez esse discurso, ele teve que fugir, porque o rei Joaquim, ele procurou Jeremias para poder matar. E nesse discurso que ele fez, o rei ele rasgou esse livro, tanto que ele pediu para o escrivão dele, Baruque, escrever novamente essa escritura, porque o rei tinha rasgado e havia mandado perseguir ele para poder prender e matar. E antes disso, um pouquinho depois, em Jeremias 26, quando ele deu um outro discurso, os profetas do altar de Deus. Eu falo isso com o coração quebrado. A direção da igreja, as pessoas que deveriam ter comunhão com a igreja, as pessoas que deveriam conhecer Deus, que guardar a santidade de Deus, guardar a honra, a santidade, a justiça de Deus, essas mesmas pessoas prenderam Jeremias num tronco e deixaram ele lá a noite toda, porque eles não queriam ouvir uma pregação verdadeira. Na hora que eles iam matar Jeremias, porque ele estava preso num tronco para ser morto no dia seguinte, eles lembraram da profecia de Miqueias, que falava exatamente, e ninguém matou ele, quando ele disse que Jerusalém iria ser sitiada, iria ser levada a cativeiro. Daí foi através dessa escritura de um outro profeta que já tinha predito exatamente essa decadência moral, eles liberaram Jeremias, mas depois eles bateram muito em Jeremias. Então a vida de profeta, que é a nossa vida, a gente está falando de nós. Nós somos profetas do Senhor, não na questão de nós estarmos profetizando. Vamos esquecer essa apostasia que nós aprendemos lá fora e vamos nos purificar dessa apostasia que ainda está aqui dentro. Nós, como profetas e sacerdotes de Deus, porque lá em 1 Pedro 2,9, fala que nós somos raça eleita, sacerdócio real, povo santo, nação santa, separados para um objetivo, para cumprir o objetivo de Deus. Nós temos que ser santos. Nós só podemos, ou nós só vamos conseguir pregar santidade se nós vivermos santidade. Nós só vamos conseguir e pregar arrependimento se nós tivermos uma vida arrependida. Mas qual que vai ser a reação das pessoas? Eu falei isso na primeira reunião e falo agora na segunda reunião. A reação das pessoas que estiverem ao nosso redor vão ser duas. Ou essas pessoas vão te seguir descobrindo, chorando e vendo como Pedro, porque no discurso de Pedro, lá em Atos 2, quando Pedro disse, olha, sabe esse Jesus que vocês mataram? Esse Jesus é o rei prometido, ele veio do céu, ele era o Filho de Deus. A pregação dele foi tão poderosa que as pessoas viam que na frente dela tinha um buraco, que elas iam cair no inferno, e a necessidade de receber ao Senhor foi urgente. Eles tinham que se converter, eles choraram, eles começaram a bater na cabeça, a bater nas costas, que eles queriam salvação, eles viram o quão miserável eles eram. E a necessidade do arrependimento bateu em todos, que foi uma coisa desesperadora. Então, a nossa pregação, meus irmãos, com poder, se nós realmente levarmos a arca do Senhor, se nós tivermos uma vida de santidade, a reação vai ser duas. A primeira, as pessoas elas vão querer se arrepender porque elas vão ver que elas estão caindo no inferno, que elas são doentes, que elas precisam de Deus, ou elas vão tentar nos calar. É o que fizeram com Jesus e com todos os discípulos. Todos eles foram mortos, menos João, né, que morreu de velhice. Então, continuando lá nos profetas, né, que ele leu Jeremias 7. Se vocês quiserem abrir para acompanhar, eu fiz algumas anotações. O povo abandonou a santidade e justiça de Deus. Certamente, a queda foi global, os profetas dizendo isso, né? Todos se apostataram. Quando os profetas do Senhor nos alertam, falando dos nossos profetas, né? Quando os profetas do Senhor nos alertam que está vindo,
o que está vindo é crucial ouvi-los e obedecê-los para que possamos receber a instrução e nos arrependermos. Então, assim, desde quando Israel saiu do Egito, o Senhor, em todos os momentos, se nós formos lá em Deuteronômio 28, o Senhor coloca a regra de o servir. Deuteronômio 28. Ele fala assim, bênçãos e maldições. Se vocês me servirem, se andarem no meu caminho, se todas as instruções que eu vos der, vocês diligentemente atentarem, vocês serão felizes na tua casa, vocês serão felizes nos teus campos, vocês serão felizes nas tuas dispensas. Nenhuma das pragas do Egito chegará até a tua terra, até a tua casa. E ele vai discorrendo lá em Deuteronômio 28, Moisés falando. Só que ele também fala, porque nós temos sempre a contrapartida de um aviso. Ele fala assim, porém, se vós não me obedecerdes, todas as pragas do Egito e mais vos alcançarão. Os teus campos não darão cereal. A chuva, o céu vai ficar cerrado e não cairá nenhuma gota de chuva sobre a sua terra. Então tem as maldições, porque o reino de Deus, ele é um reino de obediência. Nem o próprio Deus, ele quebra as regras que ele criou. De tão justo que Deus é. Ele criou um reino harmonioso. Nós temos que ter noção disso. Existe sempre uma contrapartida. A vida com Deus, ela é maravilhosamente boa para aqueles que entendem, para aqueles que conhecem, para aqueles que andam num caminho de mortandade, naqueles que andam num caminho de renúncia. Agora, aqueles que querem pegar o caminho de Deus e encaixar dentro das suas vidas, isso é mortal. Você não vai suportar. Vai ser como o povo lá no deserto, eles falavam para Moisés, Moisés, esse alimento ele é nojento, nós não suportamos este alimento. Eles falaram isso com a própria comida vindo do céu, com o próprio maná que caía dos céus. Por quê? Porque Moisés tirou eles do Egito, mas não tirou o Egito de dentro deles. Então havia essa necessidade de arrependimento. Então essa decadência moral que os profetas trouxeram na última reunião, meus irmãos, isso tem que ser um marco para as nossas vidas. Nós temos que, a partir dali, ou até antes, né, deveria ser antes, mas ali ficou mais contundente. A partir dali, nós temos que tomar decisões. Deus, a partir dali, ele colocou um marco divisória, que ele está dizendo assim, não dá mais para vocês continuarem as suas adorações. Quantas vezes, eu acho que vocês vão se lembrar quando alguém, não sei se alguém aqui toca ou alguém participou alguma vez de conjunto de adoração na igreja, quando aquele louvor, a gente vai e canta aquele louvor, mas para quem? Canta aquela musiquinha, a gente canta essa musiquinha para quem? A adoração pertence ao Senhor. Olha o que nós levávamos diante do trono de Deus. Olha a apostasia que nós apresentávamos diante de Deus e Deus não nos queimou. Sabe por quê, irmãos? Vou dar uma notícia triste e na mesma hora boa. Triste, porque nós achávamos que era para Deus e não era. Nós estávamos adorando ao diabo. Porque quando nós não tivermos com veste de adoração, com veste de santidade e conhecendo os protocolos do Senhor, que é santidade e justiça, nós estávamos cantando as musiquinhas, vamos dizer assim, as nossas musiquinhas que nós achávamos que era para Deus, mas não era para o diabo. Que existe protocolo. A adoração ela tem que ser para o Senhor. Qual que é a motivação do nosso coração? Será que nós nos preparamos para apresentar a verdadeira adoração diante de Deus? Ou nós levamos de uma maneira, sabe, nós carnalizamos o que é espiritual? A pior degradação do povo de Deus é carnalizar coisas que são espirituais. Coisas espirituais, ela pertence a Deus. Ela não tem que tocar em nada do ser humano. A indignação dos profetas, eu não sei se vocês perceberam a indignação dos poderosos profetas. Ele falava, como que vocês podem cantar os louvores que são do Senhor para o diabo?
Ele gritava isso e aquilo feria o meu coração, porque eu sou um adorador. Quantas vezes eu achava que eu estava adorando o Senhor, mas eu estava adorando ao diabo. Como é baixar aí, Joane, que começou aqui? Quantas vezes eu cometi exatamente este erro na presença do Senhor? Então, assim, a nossa vida não tem como continuar a mesma coisa, meus irmãos. A partir dessa poderosa ministração, que essa ministração destrua todos os nossos conceitos e preconceitos que nós fizemos para nós mesmos, em achar assim, não, mas Deus considera o que está no meu coração. É mentira! Deus, existe um protocolo para chegar diante de Deus. Em Levítico 10, que ele leu lá também, exatamente fala isso, santidade absoluta. Se nós não tivermos santidade absoluta, Deus não vai nos aceitar. Eu acho que deve ser a coisa pior do mundo, meus irmãos, pior do mundo. É nós acharmos que estamos num lugar e naquele dia nós descobrimos que nós não estamos neste lugar. Isso será uma tragédia. Por isso que eu vejo esses dois mensageiros de Deus, essas duas hostes celestiais que estão aqui conosco, como misericórdia de Deus para nos mostrar, para tirar, para fazer que os nossos olhos, para circuncidar os nossos olhos, os nossos sentidos espirituais, audição, visão, tato, paladar, para que nós percebamos aonde nós estamos dentro do reino espiritual, porque nós não tínhamos noção. Nós achávamos que era cristão, nós achávamos que era adoradores, nós achávamos que as nossas musiquinhas chegavam até Deus. Quem nunca cantou? Derrame a sua Shekinah, derrame a sua Shekinah. Desceu no dia 22 de dezembro de 2019. Quem percebeu essa Shekinah? A partir daquele dia, o que as nossas vidas mudaram? Meus irmãos, para mim é tão terrível essa palavra, porque eu percebo o quanto eu não estou falando de ninguém, o quanto eu sou hipócrita, o quanto Deus tem que mudar a minha vida, o quanto eu sou indigno até mesmo de estar nesse ministério das duas testemunhas de Apocalipse. Vocês têm noção disso? Vocês têm noção disso? Nós estamos dentro do ministério das duas testemunhas de Apocalipse 11. Será que caiu já a ficha na nossa cabeça que nós estamos dentro desse ministério santo que vem de Deus, que foi prometido já lá no Antigo Testamento? Aqueles que contemplaram a criação do mundo, aqueles que protegeram a árvore da vida, aqueles que destruíram Sodoma e Gomorra, aqueles que estiveram na ressurreição de Jesus, aqueles que anunciaram o nascimento de Jesus para Maria, aqueles que viram a ascensão de Jesus. Será que nós temos noção disso? O quão terrível, o quão é perigoso para nós. Olha o que aconteceu com Ananias e Safira lá em Atos 7, se eu não me engano, o endereço. A gente pode falar assim, mas calma aí, só porque eles mentiram, eles foram fulminados? Esse é o Deus que nós não conhecemos. Esse é o Deus que a igreja apóstata, que está aqui dentro, não é lá fora não. A igreja apóstata falou assim, não, mas Deus ele contemporaniza esse meu pecado. Ele não liga não, ele olha no meu coração. Mentira. Mentira. Nós estamos no Santos dos Santos. Os irmãos lembram o que aconteceu com Nadab e Abiú? Êxodo, se eu não me engano, o endereço 14 ou 17. Eles foram levar a sua justiça própria. Eles abandonaram um protocolo, porque o protocolo está lá, não mudou. A gente pensa, não, é Velho Testamento, não tem importância, não. Mentira, os protocolos são mesmo, é santidade absoluta. O óleo já está lá, está aceso, está queimando. Se nós levarmos qualquer óleo diferente daquele lá, nós não temos que levar óleo nenhum, nós temos que receber o óleo. Se nós levarmos óleo diferente, nós vamos ser fulminados, porque nós estamos falando de dentro da sala de adoração, de dentro do Santo dos Santos, que nós possamos ter essa noção na nossa cabeça. Acabou a brincadeira, meus irmãos. Se em algum momento nós queríamos encaixar uma religião dentro do nosso estilo de vida, acabou este momento. Não existe mais essa possibilidade. Deus, ele já tem todo um protocolo já
pré-institulado, pré-estabelecido. Nós que temos que nos adaptar ao protocolo de Deus. Vestes, santidade, pensamento, conversa, amizade. Eu vou até tirar a amizade, porque a amizade não tem nem que existir. O que tem que existir é uma irmandade diretamente de Deus. É algo vertical. Vertical. Todas as nossas amizades, se não estiver andando no mesmo caminho que a gente, alguma coisa está errada. Se as pessoas ainda aceitam você como amigos, alguma coisa está errada. Se a sua vida não depõe a vida pecadora dela, não depõe a vida, degradante, corrupta dela, alguma coisa está errada com a tua vida. Temos que nos adaptar a este protocolo de Deus. Eles ficaram muito em Salmo 137, se os irmãos quiserem abrir lá, eu acho muito interessante, porque ele cita, dentro do Salmo 137, ele relata também a questão de Mateus, que se o seu olho ou se as suas mãos te levarem a pecar, é melhor que você arranque este olho, é melhor que você arranque sua mão antes que o sinal toque, antes que acabe o tempo, porque o seu olho ou a sua mão pode te levar para o inferno. O que isso significa, meus irmãos? Renúncia. Não existe caminho de santidade sem renúncia. Não existe caminho de santidade sem mudança radical. As pessoas têm que olhar para a pastora Sheila e ver que ela realmente é uma mulher cheia de Deus. As pessoas têm que olhar para a pastora Regina e têm que ver que ela é uma mulher de Deus. As pessoas têm que olhar para a irmã Isis e ver que ela é uma mulher de Deus. Porque se nós não darmos testemunhos de Deus na nossa caminhada, na nossa vida, nós estamos enganando e nós vamos ser consumidos, porque hoje, para nós, não existe mais. Não, para nós não existe, meus irmãos. Nós chegamos, se toda a nossa procura foi verdadeira, busca pelo Senhor, busca pela santidade, busca por intimidade com Deus, nós chegamos. Nós estamos diante do próprio Deus na terra. Eu tenho tanto temor quando eu falo isso. Quantas vezes esses homens mostraram que eles não são amigos de ninguém? Quantas vezes essas entidades celestiais, eles disseram e aconteceram? Quantas vezes esses homens mostraram o quão perto eles estão de Deus? E a Bíblia fala abertamente, o homem que vê Deus, ele é fulminado, ele é morto, porque Deus é santo. Deus, ele não suporta pecado e nem pecador. E Deus está sendo representado por um homem santo, por um homem que carrega a própria arca de Deus. Todos aqueles que tentaram se aproximar da arca, sem os protocolos, eles foram exterminados. Uzziah teve uma boa intenção. Olha como é que essa questão da boa intenção ela é diabólica, né? Uzziah teve uma boa intenção quando a arca ia cair da carroça, ele colocou a mão dele para a arca não cair. O que aconteceu com ele? Foi fulminado. Não existe boas intenções no reino de Deus. O que existe é santidade e protocolos a ser seguidos. Quais são esses protocolos? Os profetas estão dizendo gradativamente, meus irmãos. Se a gente voltar lá, a primeira coisa que ele nos ensinou foi que os 4 selos já foram abertos. Que o próximo selo é a grande tribulação. E a igreja já não vai estar mais aqui. Nós já estamos dando alô para os cavaleiros, os 4 cavaleiros de Apocalipse. Eles já deram um oi para nós. O engano na igreja está terrível. Hoje nós não encontramos nenhuma igreja que realmente consiga carregar a arca. Se não fosse a misericórdia de Deus trazer este homem, todos nós estávamos fadados, nós estávamos condenados ao inferno. Então, o primeiro cavaleiro já tomou toda a terra. Hoje é engano em todas as igrejas. Tanto que Deus falou
que todas as igrejas ele jogou fora. Não serve mais para ele. É uma palavra dura, mas é a palavra do próprio Deus. Nenhuma igreja conseguiu carregar a arca do Senhor, porque não tinha uma vida de santidade. Hoje, qual que é a grande questão, qual que é a grande misericórdia de Deus para as nossas vidas? Não são homens que estão carregando esta arca. São os próprios querubins, porque não tinha homem suficientemente que conseguia carregar a glória de Deus, que conseguia carregar a vida de Deus, que conseguia carregar a santidade de Deus. Então, aonde nós chegamos é muito sério, que nós possamos levar com seriedade aonde nós estamos situados dentro do reino de Deus. Alguns ainda estão no átrio, outros já chegaram nos santos, mas eu digo com toda certeza, ainda ninguém chegou no Santos dos Santos. Eu falo por mim, porque o Santos dos Santos é santidade absoluta. Porque se nós tivermos uma manchinha bem pequenininha nas nossas vestes, nós morreremos. Os sumos sacerdotes, já expliquei isso para vocês, eles ficavam o ano todo se preparando para entrar uma única vez por ano dentro do Santos dos Santos. Eles se preparavam, eles se afastavam de tudo, eles realmente se santificavam. E quando eles entravam, era tão temeroso que eles amarravam uma corda no pé dele, na canela, para que se ele morresse, se ele não saísse dentro daquele tempo estipulado, eles puxavam porque ele estava morto. Ou seja, ele levou, dentro da santidade de Deus, ele levou o pecado. Deus não suporta pecado. Então é muito sério aonde nós estamos entrando. Dentro desse reino de santidade, dentro desse reino que é diferentemente de tudo que nós já conhecemos. E até falo, nós estamos num reino que nós não conhecemos. Por isso que Deus está tendo muita paciência conosco. Então foram selos, depois ele nos colocou as vestes de justiça e santidade. Depois ele nos ensinou, nós não tínhamos nem noção que era justiça, porque a nossa justiça aqui do mundo é trapo de imundícia perante Deus. Ele ensinou que a justiça de Deus é tudo o contrário de pecado, é justiça. Agora ele está ensinando como se apresentar diante de Deus. E nós chegamos na nossa condição. Ele está lendo a nossa condição. Salmo 137. Lá nos rios da Babilônia, nos canais da Babilônia, quando nós estávamos lá. Vamos ler lá, meus irmãos, Salmo 137. Eu gostaria que vocês abrissem comigo. Eu vou ler na versão vídeo, para vocês perceberem a diferença. Diz assim: sentados junto aos rios de Babilônia, chorávamos, lembrando de Jerusalém. Pendurávamos os nossos instrumentos musicais, as harpas e as liras, nos galhos do salgueiro. E para aumentar a nossa dor, os babilônios pediam para cantarmos as canções alegres que faziam parte do culto em Jerusalém. Mas como? Como cantar hinos dedicados ao Senhor nessa terra estranha, onde os homens nos maltratam e nos castigam? Se me esquecer de ti, ó Jerusalém, quero que minha mão direita fique seca e incapaz de tocar a harpa. Se não preferir Jerusalém a tudo mais que me alegra, quero que minha língua fique presa e nunca mais eu possa cantar. Ó Senhor, não deixas passar sem castigo a maldade dos edomitas que atacaram Jerusalém depois que a cidade foi destruída pelos exércitos da Babilônia, dizendo: vamos arrasar tudo o que sobrou. E você, Babilônia, será completamente destruída. Bendito seja. É o link temporário, amados. Então, a cada 45 minutos cai a conexão, infelizmente. Então, basta reconectar novamente, tá? Eu mandei no grupo o link para entrar aqui. Amém. Obrigado, pastor. Então, aqui, meus irmãos, é a degradação da igreja. Não é degradação da igreja apóstata lá fora, não. É degradação nossa. Se Deus não tivesse misericórdia de nós... Olha, eu anotei algumas coisas aqui, do Salmo 137. Olha o que os profetas falaram. Israel estava numa total declínio espiritual, até mesmo sacrificando seus filhos no fogo para Baal.
Por isso que Deus permitiu que Babilônia os levassem para o cativeiro. Não ouvir o conselho dos profetas é morte, pois é a própria voz de Deus. O povo que está em cativeiro na Babilônia estavam ou se negavam a cantar os cânticos do Senhor, sendo ou quando estavam em Jerusalém, cantavam com suas apostasia cântico ao inimigo, aos deuses estranhos. Aqui é uma frase dele, tá? A igreja apóstata estão usando os cânticos do Senhor para servir ao diabo. Quando eles chegaram à Babilônia, seus olhos abriram e eles viram a consequência de seus pecados. Por isso que eles choraram quando lhes foram pedidos para cantar cântico do Senhor ao diabo. Por isso, aquilo que é do Senhor pertence somente ao Senhor. Não pode haver mistura. Considerai aquilo que é santo. Irmãos, é muito trágico quando nós, na nossa decadência moral, nós tentamos levar diante do Senhor algo espiritual. O quadro que se desenha na minha mente, muito assim claro, é Nadab e Abiú. Nós pegamos algo nosso que nós achamos que Deus vai aceitar. Não, Deus considera as minhas intenções. Não, meus irmãos. A partir dessa última adoração, dessa última reunião, dessa última pregação dos profetas, foi colocado um marco. Não tem mais como nós apresentarmos diante de Deus, sendo que nós ainda estamos carregando Babilônia nas costas, sendo que a mochila da Babilônia está nas nossas costas e nós queremos adorar Deus com a nossa Babilônia, mentindo, roubando, fofocando, estando diante de um ídolo terrível que se chama televisão, estando vendo a internet nos nossos quartos, coisas que nós não faríamos na frente dos outros. Pense em qualquer pecado. Quando saímos, ficamos olhando todas as mulheres com vestes sensuais, ou os homens bonitões na rua. Isso acabou. A partir desta pregação, nós, pertencendo a esse ministério das duas, eu sempre vou frisar muito bem isso, das duas testemunhas de Apocalipse 11, não nos cabe mais andarmos com aquelas mesmas vestes, com aqueles mesmos pensamentos e com aquelas mesmas vergonha que nós carregávamos. O momento de mudança é agora. Se nós não nos arrependermos dos pecados que ontem nós cometíamos, não vamos pensar, olha, se você, na hora que os profetas estão pregando, você pensou na igreja lá fora, é triste isso. Você não se enxerga. Você tem olhos, mas não veem, e ouvido, mas não ouve, porque é com você que ele está falando. Não é com ninguém lá fora. Ele está pregando para nós. Nós temos que nos arrepender, meus irmãos. Nós não nos conhecemos. Se hoje o Senhor chegasse na nossa vida, será que, como o Senhor enxerga? Porque veja bem, a questão espiritual não é como nós nos achamos, é como Deus nos vê. Você já parou para pensar como Deus te vê? Sem o seu romantismo de si próprio. Como Deus te vê? Se nós nos enxergássemos da mesma forma que Deus nos vê, nós iríamos entender quando os profetas, ele diz, né, que Josué, quando se apresentou ali para Deus, em Zacarias 3, as vestes dele estavam sujas, que isso significava? Que ele estava totalmente coberto com fezes humanas. É essa a nossa aparência que nós temos diante de Deus. É triste a nossa situação. Eu não sei o que causou essa última pregação dos profetas na vida de vocês, mas na minha, olha, foi profundo. Foi profundo. Eu percebi o quanto eu sou pecador. O quanto Deus ele precisa me mudar. O quanto eu sou mentiroso. O quanto eu preciso da graça de Deus. Eu sou uma das pessoas mais indignas que estou aqui. Não é excesso de humildade, não, querendo me parecer humilde para vocês, eu me conheço.
Se não for o sangue de Jesus que ainda está fluindo, eu estaria sendo queimado nesse exato momento. O sangue de Jesus ainda está fluindo, meus irmãos. Nós temos que correr muito, muito depressa, para que esse sangue não termine a cota, porque Deus ele fala que até o último gentio. Depois do último gentio, a porta vai se fechar. E nós vamos procurar, nós vamos bater, nós vamos nos sentir na escuridão, não terá mais chance. Deus ele está dando uma oportunidade terrível para nós, maravilhosa para nós, grandiosa para nós. Vamos viver uma vida de arrependimento, meus irmãos. Não vamos esperar as reuniões, não vamos esperar algum evento que possa ter, que nem esse daqui hoje, que começou às 7 horas, ou que vai ter amanhã às 2 horas com os poderosos profetas do Senhor. Vamos viver diante de Deus. Não vamos sair da presença dele, não. Sair da presença do Senhor significa morte. Significa destruição para nós. Vamos aprender a andar em Deus, andar com Deus. Vamos nos vigiar, vamos nos autocriticar em todos os momentos para apresentar o melhor para o Senhor. Caim, Abel, ele foi aceito, porque ele apresentou para Deus o que era mais precioso de tudo aquilo que ele produziu. Ele apresentou para Deus o melhor momento da sua vida. Enquanto todo mundo estava lá na balada, namorando, viajando, Abel, ele deixou tudo isso, todas essas coisas boas que um jovem poderia fazer, ele apresentou para Deus aquele momento da vida dele, dizendo: Senhor, só o Senhor basta. Nós só seremos aceitos se nós apresentarmos o melhor para Deus, não é qualquer coisa não. Em Malaquias 1, ele fala assim: quem dera alguém fecha a porta do templo para que eles não venham e apresenta para mim a ovelha coxa, a ovelha cega. Eu tenho nojo dessas ofertas que eles me trazem. Qual é a oferta que você traz para diante de Deus, meus irmãos? É o que sobra no dia? Você foi, trabalhou, namorou, fez janta, almoço, sabe? Pensa em tudo, e é a hora que você está moído. Não sei se os irmãos, eu acho que os irmãos, eu posso desenhar isso daí, os irmãos vão imaginar isso certinho. Quando o cara está fazendo o caldo de cana, ele passa a cana primeiro, depois ele pega essa cana novamente, passa de novo, depois ele pega novamente essa cana, fica só o pó. É isso que nós temos apresentado para Deus. Você acha que Deus vai aceitar essa nojeira? Você acha que Deus vai aceitar essa nojeira? Você dá o que restou do seu dia para o Senhor? Dê o teu melhor, porque é uma das coisas assim que eu acho maravilhoso, e isso é até bíblico. A madrugada, Deus ama que nós o busquemos nas madrugadas, porque é o momento que nós mais gostaríamos de estar dormindo, é o momento mais gostoso de descansar no dia. É este momento que Deus quer, porque é o nosso melhor. Pensa qual que é o teu momento melhor, aquele momento que você fala assim: não, este momento é meu. Entrega para o Senhor. Nós temos que aprender a apresentar o melhor para o Senhor. E eu também separei um ponto aqui, acabei de dizendo para vocês, né? Mateus 11, que os profetas também trouxeram para a gente, o versículo 2 ao 6. É muito interessante que na nossa conversa do dia anterior, acho que foi na quarta-feira que nós falamos, né? Eu disse qual que era o objetivo das curas do Senhor. Os objetivos das curas do Senhor é preparar o caminho de Deus. O Senhor, ele tem que passar num caminho estreito, num caminho perfeito. E os profetas fizeram exatamente isso. Qual que é a primeira coisa que eles começaram a reunião? Mostrando o caminho do Senhor que eles têm preparado com toda a dedicação. Os aleijados andando, os cegos vendo, aquelas pessoas que estão ali jogadas, que ninguém ligaria. Quem ligaria para aquele homem lunático que foi curado? Vocês viram a cama? Ah, meus irmãos, a cama que ele dormia. Vocês viram a cama que ele dormia? Embaixo tinha como se fosse uma fossa. Quem ligaria para aquele homem? Aquela criancinha que se levantou no meio do barro, no meio
total sujeira. Quem ligaria para aquela criancinha? Aquelas famílias, todos eles aleijados, pai, mãe, filha. Quem ligaria para aquela família? O objetivo da cura do Senhor, que não acontece na nossa igreja apóstata, são as curas de Deus, os sinais, os selos de Deus são exatamente o mesmo selo que aconteceu com Jesus. Quando foram procurar Jesus lá, os discípulos de João, que João mandou interrogar Jesus, qual que foi a resposta de Jesus quando perguntaram assim, olha, João nos mandou inquiri-lo para saber se é realmente o Senhor, o Messias que nós estávamos preparando. O que ele respondeu? Respondeu com essas afirmações. Vai e volta para João, diz que os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os coxos estão andando e em todo lugar é anunciado o reino de Deus. Quais são os selos desses homens, desses seres celestiais que estão na terra, meus irmãos? Quais são os selos? É exatamente isso, meus irmãos. Até mesmo ressuscitou a Mama Rosa. Que igreja faz isso? Não por aquelas mentiras que nós vemos nessas igrejas apóstatas aqui no Brasil, né, que nós participávamos, né? Que igreja faz isso? Nós estamos vendo o grande selo do Senhor, um homem que chama aquela nuvem há mais de 3.500 anos atrás, e ela desceu aqui em Kisumu, na África, lá em Kisumu, na África. É muito interessante isso, meus irmãos. Eu fico até triste com a nossa posição. Se nós formos lá ele fala muito da degradação do ser humano. Ele nos levou em Levíticos 10:10, quem quiser abrir, eu convido os irmãos para abrir. Ele fala exatamente, santo, o que é impuro. Não pode se misturar, dar o que é de Deus para o diabo. A casa do Senhor pertence ao Senhor. O dono da adoração fechou a adoração, porque a adoração pertence a Yahvé. Se obedecermos os comandos e seguirmos os decretos do Senhor, seremos uma coroa para as nações. E logo em seguida ele dá a visão da luz, que a luz expulsa todas as trevas. Eu acho maravilhoso essa visão que ele sempre traz, exatamente isso, qual que é o nosso papel como coroa da glória de Deus, que nós deveríamos ser, nós não somos. Nós somos apóstatas, nós estamos cheios de pecados, cheios de mentira, nós temos que nos purificar dia após dia, nós temos que ser lavados pelo sangue do Cordeiro, nós temos que nos arrepender todos os dias, e nós nunca devemos achar que essa igreja apóstata que ele está falando é lá fora, é nós. Nós somos a coroa do Senhor. Quando Deus fala ali, as pessoas não entendem muito isso, e eu fiz 2 áudios a respeito da ceia, quando ele fala assim, eu não tomarei mais essa ceia aqui, mas eu tomarei somente na glória. É porque nós somos a coroa que vai coroar o Senhor. Por isso que nós temos que entrar, meus irmãos, para coroar o Senhor em total sua glória. Se nós falharmos, os profetas dizem isso daí, todas as reuniões nós vamos envergonhar Jesus. Nós somos a coroa do Senhor, nós somos a coroa da glória do Senhor. E aí ele vai discorrendo, né, ele dá a visão das 2 alianças, que elas são semelhantes, ou seja, Jesus não vai buscar nada que não seja igual a ele, nós temos que ser a imagem e semelhança do jeito, nós temos que voltar à nossa origem, e hoje essa origem só volta através do sangue, esse caminho é o sangue e a cruz, não existe um outro caminho. Se nós não passarmos no caminho da morte, matar os nossos desejos, as nossas vontades, ter uma vida de renúncia, sempre estar nos investigando para ver o que mais Deus tem, sabe? Pedir para Deus trazer à luz todos os nossos pecados. Quando formos repreendidos, agradecer com alegria quem está nos repreendendo, porque isso é bênção de Deus. E nós realmente procurar viver essa vida de santidade. Termos prazer quando os profetas vêm. Eu aqui na minha mesa, eu choro, sorrio, sabe? É como se eu estivesse lá na reunião, porque aquilo é alimento para mim. Eu não consigo mais viver sem este alimento. Eu me sinto como Maria, sabe? Enquanto Marta está lá fazendo todas as coisas, quando os meus colegas estão lá fora trabalhando, eu aqui estou aos pés do Senhor, comendo o melhor dessa terra. Este é o melhor da terra, meus irmãos.
é comer a palavra, é beber a palavra, é ter prazer na palavra, é essa palavra nos alimentar, é essa palavra não nos deixar com fome de nada, com fome do pecado, com fome da concupiscência, com fome da mentira, com fome de dinheiro. Pense em qualquer pecado, essa palavra ela tem que ter esse poder nas nossas vidas, não nos saciar de uma tal forma que nós amamos. Eu nunca vi, talvez os irmãos tenham ouvido, mas eu nunca vi os profetas repetirem tanto quanto eles repetiram nessa última pregação. Que palavra doce, que palavra maravilhosa, come essa palavra, eu tenho um prazer nesta palavra. O porquê eles estão repetindo isso, meus irmãos? Eu não vi isso nas outras pregações, ou eu não notei, mas eles repetiram demasiadamente e necessariamente nessa última pregação. Que palavra deliciosa, que palavra maravilhosa, essa palavra alimenta. Essa palavra é viva, porque chegou a hora, meus irmãos. Chegou a hora de nós nos alimentarmos somente do maná de Deus. Nos alimentarmos da carne e do sangue do Cordeiro. Para nós não termos mais fomes do pecado. Para nós não sairmos desesperados lá fora, procurando o quê? Para nós não trocarmos a glória de Deus pelo quê? Se nós não tivermos como a coroa da glória, a mais gloriosa, a mais valiosa da nossa vida, que é a palavra de Deus, nós estamos vivendo ou escutando e sendo ouvinte de uma pregação santa, mas nós não estamos santos e essas palavras não têm nos atingido. Se essa palavra não testificar na nossa vida, se essa palavra não for doce ao nosso paladar, de fazer a gente chorar, sorrir, pular, sabe, comemorar junto com ele, quando ele dá os pulos dele, né, os poderosos profetas, ou quando ele faz os gestos dele, a gente se alegrar em Deus. Se essas palavras não estão movimentando o nosso corpo, alma e espírito, nós estamos sendo simplesmente ouvintes. Eles também abrem Coríntios, capítulo 6, do versos 14 ao 18, que diz abertamente que não tem como a luz ter comunhão com as trevas. O que nós não entendemos? Não há possibilidade de nós procurarmos viver uma vida diante de Deus, mas termos comunhão com as trevas. Investiguem, meus irmãos, o que ainda é treva na sua vida, o seu pensamento. Direcione o seu pensamento nas coisas santas, os seus sonhos. Repreenda os seus sonhos. As suas imaginações, repreenda. Não fale sozinho, sabe? Na hora que você acha que está falando sozinho, você não está falando sozinho. Traz o Senhor. Não crie amigos imaginários. Isso é um perigo de loucura e de chamar demônio. Começa a glorificar ao Senhor. Todos os nossos pensamentos, ações e atitudes têm que ser para a glória do Senhor. Não tem mais como a luz ter comunhão com as trevas. Ele diz abertamente na visão dele, de 2006, que a luz invadiu todas as trevas e colocou as trevas para correr. Quando ele fala guarda, até quando o guarda fala assim, eu vejo a luz e eu vejo a noite. Eu vejo as trevas e vejo o dia. O que isso quer dizer para nós? Que se nós não vivermos na luz, as trevas vão invadir e nós vamos cair, nós vamos nos entregar definitivamente à apostasia. Acabou o momento de nós misturarmos. Se já existiu este momento, creio que não, agora é muito mais sério. Acabou o momento de nós misturarmos as coisas santas com as coisas profanas, com as coisas que Deus não tolera. Ah, mas calma aí, isso daí é Antigo Testamento. Não, se Deus fala, não faça, não questione. O grande problema de Eva foi exatamente ela ser cega. O diabo enganou ela com algo tão terrível que o diabo falou assim, olha, não é isso, não. No dia que você comer, você vai ser igual a Deus. Meus irmãos, eu acho isso daí a coisa mais terrível do mundo. Ela foi feita, Adão foi feita à imagem e semelhança de Deus. O diabo conseguiu impregnar, levar ela ao engano e ela achar que não era como Deus. E ela quis, na verdade, não é ser como Deus, como o diabo apregou. Ela queria tomar o lugar de Deus. Esse é o problema do homem.
Nós achamos que nós somos mais justos que Deus quando a gente vê aqueles desastres que aconteceram nas chuvas no começo do ano. Quando a gente vê exatamente esse juízo de Deus sobre a terra, o coronavírus, e vocês viram, escutaram da própria boca dos profetas, por causa do nosso pecado, por causa da nossa apostasia, por causa do nosso posicionamento, se acostumem que o coronavírus não vai embora. Faça as máscaras do jeito que você quiser fazer, porque essa vai ser agora a nossa vida por causa do nosso pecado, por causa da nossa apostasia, por causa da nossa desobediência. Nós fomos tocados, nós tocamos o santuário de Deus, nós tocamos a arca santa de Deus, nós somos pessoas ateus. Quando a Bíblia fala lá em Ezequiel, deixa eu ver, eu marquei aqui, Ezequiel 18, 20, a alma que pecar, esta morrerá. Nós não acreditávamos nisso. Nós éramos como Adão e Eva, eles comeram um fruto e não aconteceu nada com eles. Eles falaram, nossa, Deus mentiu. Meus irmãos, nós somos ateus, porque se nós acreditássemos em Deus, nós não pecaríamos. Nós viveríamos uma vida de santidade. E nós tiraríamos de nós toda a apostasia que ainda está. Nós não nos misturaríamos. Nós teríamos cuidado com os nossos pensamentos, com as palavras que saem da nossa boca, com o jeito que nós nos vestimos. Nós procuraríamos honrar o nome de Deus, porque não é... Deus, ele não fala a respeito da Janice Gomes, ou mesmo do Wadson. Nós estamos carregando o nome de Deus. É isso que vai ser cobrado das nossas vidas. Nós estamos envergonhando o sangue. Nós estamos pisando o sangue. Nós temos sido vergonha para o Senhor. Ele voltou lá novamente em Levítico 10:10. Eu espero que os irmãos estejam anotando. E ele novamente, ele salientou isso. Santo e profano não se mistura. O plantar somente uma semente é a semente que você colhe. Isso é a questão, né, dos pastores, né? Vem aqui, plante uma semente, que Deus vai te dar isso. Não, olha, eu estou vendo uma chave na tua mão, eu estou vendo um carro. Isso é diabólico, isso é feitiçaria evangélica. Isso nem deveria se tocar no nosso meio. Ah, Deus vai me abençoar, ele me prometeu isso. Que abominação, meus irmãos. A única promessa de Deus nas nossas vidas é a vida eterna. Tira toda essa apostasia da sua cabeça. Essa igreja mentirosa que falou que você vai ter carro, ter casa, vai ter um casamento bonito, pense em qualquer coisa, promessas e promessas que fizeram na sua vida. Isso é apostasia, isso é abominação, isso é feitiçaria evangélica. Renuncia a tudo isso hoje, meus irmãos. O santo e o profano não se misturam. Deus é santo. A promessa que Ele tem para as nossas vidas, e Ele está fazendo de tudo para cumprir. Inclusive, Ele mandou os seus 2 mais honrados mensageiros, é a vida eterna, para nos salvar, para nos guiar, para nos levar, para nos entregar, sabe, pegar na nossa mão, como uma mãe pega na mão de uma criança e leva até na escola e só solta na hora que ela entrega para a professora. Deus está fazendo isso conosco. Olha o cuidado que Ele está tendo da gente. Ele trouxe os seus 2 mais gloriosos mensageiros, está pegando na nossa mão, e pela visão que Ele nos deu do arrebatamento, Ele vai levar nós pelas mãos até na entrada da porta dos céus, e lá Ele vai entregar, ou seja, Ele cumpriu o papel dele que Deus o designou. Quem poderia fazer isso por nós, meus irmãos? Quem poderia fazer isso por nós? Olha que tragédia, se não fosse esses 2 mensageiros, que tragédia nós teríamos, acho que é de Mateus 19, 22, que o rei entrou na sala do banquete e percebeu, viu alguém que não estava com as vestes santas, que alguém que não estava atendendo o protocolo, que estava com vestes diferentes, as vestes nupciais, que é as vestes que nós temos que vestir, linho finíssimo, resplandecente, puro. Ele foi amarrado pela perna e pela mão e foi lançado direto no fogo do inferno.
Nós não temos que correr mais esse perigo, meus irmãos, porque nós temos hoje Moisés e Elias na terra. Deus está trazendo à tona todos os nossos pecados, está confrontando aquilo que antigamente era muito tranquilo para nós, que nós não confrontávamos, que nós falávamos, não, Deus não liga para isso, Deus não olha isso, Deus não olha para minhas vestes. Sim, meus irmãos, Deus olha. Existem os protocolos que os profetas estão trazendo com muita propriedade. Esses protocolos, eles têm que ser obedecidos. Ele volta lá em Jeremias 29, do 4 ao 9. A igreja apóstata, ele fala abertamente, Senhor, nós queremos nos livrar, a igreja dizendo, né, nós queremos nos livrar do coronavírus. Não, o coronavírus veio para ficar. Vocês não quiseram me adorar. Agora vão ficar aí, sem adoração, pois Deus fechou a adoração. Não tem mais como adorar, meus irmãos. Hoje, se nós não atentarmos ao protocolo que Deus deixou, o céu vai estar fechado para nós. Nós estamos tendo tanta graça, tanta misericórdia de conhecer esses protocolos de Deus. Santidade e justiça. É sempre dois. Esse santidade e justiça que é sangue e a cruz, que é o arrependimento e justiça. E aí vai, sabe, tratando de coisas que nós nunca ouvíamos, que se nós ouvíssemos, ou se nós ouvimos lá atrás, a gente nem sabia o significado disso. E hoje é tão caro, sabe, quando a gente... Olha a graça, eu acho que já aconteceram com vocês. Antigamente vocês viam um anúncio qualquer, mas se aquele anúncio era alguma coisa indecente, para nós passávamos despercebido, era só um anúncio. Hoje, eu não sei se vocês estão tendo esse prazer, vocês veem algum anúncio, percebe que aquilo é imoral, porque os outdoor têm feito isso, você abaixa a cabeça para não contaminar os teus olhos, que Salmo 105, acho que é um, diz que não colocarei diante dos meus olhos coisas impuras demais, porque nós somos o santuário de Deus. Que nós possamos temer e buscar essa vida de santidade. Verdade. Se nós não procurarmos, sabe, refinar a nossa vida, buscar, sabe, não se conformar com o nosso ontem, aquelas coisas que nós fazíamos, e hoje essas coisas não representar para nós pecado, alguma coisa está errada. Nós temos hoje que, é como se, irmãos, nessa terra, nós estamos na terra do inimigo. Nós estamos, como diz uma irmã muito santa e abençoada, nós estamos no inferno. Então nós temos que andar pisando em ovos, sabe? A gente tem que olhar para todo canto, sabe? Procurar guardar os nossos olhos, os nossos pensamentos, aonde a gente está, com quem a gente está. Nós estamos em terra do inimigo. Nós não temos que estar confortável com isso que está aí. Se nós estivermos de uma maneira confortável, nós vamos cair. Isso é perigo, isso é sinal. O sinal de perigo já começa a brilhar na nossa frente. Isso pode significar a nossa queda, a nossa morte espiritual. Que a santificação só pode acontecer através do sangue. Ele abriu em Ezequiel 44, 23. Eu acho que os irmãos já têm tudo isso anotado, né? Que eu não estou vendo os irmãos anotar. Mas, enfim, em Ezequiel 23, também fala da degradação da igreja. Ele fala assim, a igreja era ensinar as diferenças entre o puro e o impuro, entre o santo e o profano. O papel da igreja na terra porque isso não aconteceu, era ensinar a diferença do santo e do profano, do puro e do impuro. E hoje, é triste como nós nos comportávamos, nós entrávamos naquela igreja que nós escolhemos, né, que se adaptou ao nosso estilo de vida, né, aonde o altar é uma plancha, aonde o pastor ele usa um rastafari, ou mesmo aquelas calças rasgadas, a gente fala, que lindo, eu quero comprar uma para mim também. Nós nos adaptamos a uma igreja totalmente apóstata e a nossa frase de efeito era, não, Deus não olha a aparência, Deus olha o coração, Deus considera isso.
irmãos com brincão, com aqueles cabelos horríveis, com aquelas vestes negras, igreja com pisca-pisca, sabe, com paredes negras, parecendo uma discoteca. Cada um de nós, isso não é para os irmãos se espantarem, cada um de nós procurávamos uma igreja que se adaptava ao nosso estilo, porque a gente tem todo tipo de igreja, era como se fosse um self-service, sabe, passava tudo ali, você escolhia aquela que adaptava ao seu estilo de vida. Olha que profanação, olha que terrível Deus considerou e nós não fomos queimados. Estou precisando da sua ajuda. Se sua mão direita te faz pecar, é melhor que essa mão seque e perca o valor. Pois é melhor entrar em Jerusalém só com uma mão do que ficar com as duas mãos em Babilônia. Ou se minha língua que fique amarrada do que cantar cânticos de Deus para o diabo. A igreja está fazendo isso, pegando os cânticos de Deus para entregar para o diabo. Meus irmãos, é muito sério isso. Nós temos que nos arrepender. O sacrifício ele foi muito alto. Homem nenhum poderia nos levar novamente para Deus. O diabo tinha cerrado todos os caminhos, o nosso pecado, a nossa corrupção moral, a nossa apostasia, a nossa nojeira, fechou todos os caminhos para Deus. Era impossível nós chegarmos, nos aproximarmos do tabernáculo de Deus, aonde habitava a coroa de Deus, aonde habitava a glória de Deus. Quando o Israel ele foi atravessar o Jordão, ali em Josué 4, a glória de Deus ela era tão terrível, tão santa, que o povo tinha que ficar mais ou menos 4 quilômetros longe do tabernáculo de Deus, porque senão eles morreriam. Nós não teríamos contatos nenhum com Deus, nem com a glória do Senhor. Jesus ele pagou um preço indescritível para que nós tenhamos acesso. Será que nós ainda vamos continuar massacrando Jesus? Nós vamos continuar cuspindo em Jesus? Nós vamos continuar envergonhando Jesus? Não se trata, novamente, eu gosto de dar exemplo, não se trata mais de Emanuela, não se trata mais de irmã Sheila, não se trata mais do meu amigo Galaxy J4 Core, não se trata mais da nossa vida pessoal. O que está em jogo é o nome de Jesus, é a coroa de glória de Deus. Deus, ele está acumulando uma ira terrível para massacrar todos aqueles que magoaram, todos aqueles que desprezaram, todos aqueles que fustigaram, todos aqueles que violentaram Jesus, e nós estávamos lá, meus irmãos. Não pensa, não, aquilo lá foi há 2000 anos atrás, não. Nós estávamos lá. Hoje as nossas atitudes não seriam diferentes se nós estivéssemos lá. Porque nós mataríamos aquele que nós só olhávamos para ele, a gente já via o nosso pecado, porque ele era tão santo, ele denunciava na sua santidade a nossa miséria, a nossa imoralidade, a nossa degradação. Por isso que nós iríamos matar, porque quem gosta, me fala, responde para si mesmo, quem gosta de a todos os momentos olhar e alguém, você está fazendo isso, você está errando aqui, você está pecando ali. Jesus era essa pessoa, ele não falava com a boca dele, mas ele era tão santo, tão puro, que ele denunciava pecado. As pessoas que queriam vida eterna, queriam santidade, queriam pureza, era purificado com a sua presença. E as pessoas que não queriam matar. Jesus, toda a vida dele, desde bebezinho, meus irmãos, eles tentaram exterminar Jesus da terra. Eles tentaram tirar Jesus, apagar a menção de Jesus na terra. Tão santo que ele era.
Então nós temos que honrar este sangue. Nós temos que honrar esse sangue. Não se trata mais de nós. Eu peço em nome de Jesus Cristo que nós honramos este sangue. Ele foi para João 4:23. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procuram para o adorar. Aleluia! Quando nós cantamos, Senhor, Tu és santo, mas nós somos santos, o que sai da nossa boca é santo. Meus irmãos, Jesus ele não encontrou uma pessoa tão disposta a se arrepender dentro do seu povo, do povo judeu. Ele encontrou uma mulher samaritana, lá da Síria. Essa mulher, ela reconheceu a divindade de Cristo. Ela reconheceu que se tratava do Filho de Deus. Ela se arrependeu. Ela quis beber esta água. Ela perguntou, Senhor, mas os nossos pais, né, Samaria, né, os nossos pais adoravam aqui, né? Mas é aqui ou em Jerusalém que nós temos que adorar? E Jesus, ele disse a coisa mais maravilhosa para nós. Chegará um dia, esse dia, que as portas todas foram trancadas, que o nosso pecado fez as portas dos templos, das igrejas serem trancadas, que hoje nós não podemos mais entrar numa igreja. Chegará um dia que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o meu Pai está buscando. São esses que alegram o coração do meu Pai. Oh, meus irmãos, será que quando nós dizemos santo, santo, nós temos sido santo? Porque a Bíblia fala abertamente, nem todo aquele que diz santo, santo entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Será que quando nós dizemos justo, justo, nós temos sido justos? Nós temos procurado refletir a vida de Deus, a imagem de Deus em nós? Nós temos sido exemplo para não desgastar e nem envergonhar o nome do nosso Deus? O sacrifício foi muito alto. Nós não podemos errar, nós não podemos trazer nenhum tipo de vergonha para o Senhor. Nós temos que procurar essa vida de santidade. Porque a Bíblia fala abertamente, acho que é em João 4, que é com violência que os justos entrarão no reino dos céus. Os justos fazem violência para entrar no reino dos céus. Justo. Não é qualquer pessoa, não. Nós temos que procurar essa justiça. Nós temos que procurar essa vida em Deus. Daí ele foi para Salmos 95, no capítulo 95, versículos 6 e 7. Eu vou ler nessa versão. Diz assim: os mares também lhes pertencem, pois foram criados por ele. Os continentes foram feitos pelas suas mãos. Venham, vamos nos ajoelhar e adorar o Senhor que nos criou. Será que a nossa vida tem sido motivo de adoração? Se os mares, eles não são pessoas, eles foram criados como ente. Os que foram criados à imagem e semelhança de Deus é nós. Toda a natureza adora o Senhor, está lá em Salmo 150, os rios batam palmas, toda a natureza adora o Senhor, mas aqueles que Ele criou à sua imagem e semelhança, será que nós temos adorado ao Senhor? Oh, meus irmãos, vamos fazer valer a pena o sangue precioso de Jesus. É isso que nós estamos tratando aqui, é isso que os profetas do Senhor têm pregado, o sangue. Não pisamos no sangue. Aquele que pisar no sangue, ele é réu, ele não terá mais salvação. O sangue é precioso, é pelo sangue que nós entramos. O sangue é remidor. O sangue é substituto. Deus não olha ninguém que não esteja coberto de sangue. Se ele olhar em mim e ver exatamente que eu não tenho sangue, eu não vou entrar. Se ele olhar para a dona Janice, a sua filha, olhar para a Jéssica, olhar para o Moto E6 Play do meu irmão que estou vendo aqui,
Se nós não tivermos sido cobertos com o sangue de Jesus, nós não vamos nem ser considerados, nós não vamos nem estar diante da presença do Senhor. Nós vamos ser jogados nas trevas densas, nós não vamos contemplar o nosso Deus. Ele só vê só o sangue do seu filho, não é sangue do cordeiro não, não é sangue dessa nojeira não, da igreja apóstata, da igreja que abandonou Deus, da igreja que queimou os seus filhos para Baal, da igreja que desprezou a santidade de Deus, da igreja que pensa que pode chegar a Deus de qualquer forma, que não existe protocolo. Só o sangue consegue chegar até o Senhor. É só o sangue que ele aceita. Ele deu também Mateus 5, 29 a 30, depois ele deu o 18, 18, e Lucas 12, 5. Não temas, Babilônia, Satanás, mais aquele que vê, deve temer é Deus. Ou seja, nós não devemos temer a Babilônia, nós devemos temer aquele que, além de matar o nosso corpo, por que eles não temeram quando os carrascos pediram para o povo hebreu, né? Vai, canta uma musiquinha para nós, pega lá o seu ar, a sua harpa e canta as musiquinhas. Eles não temeram a morte, por quê? Porque eles já tinham pecado, eles sabiam que foram pecados dele que os levaram lá, eles sabiam que não tinha mais condição, eles sabiam que o corpo não adiantava mais, falavam, não, eu não vou temer, eu não vou cantar, eu não vou mais pecar diante de Deus, porque foi o nosso pecado, foi a nossa concupiscência, foi a musiquinha que nós cantávamos, que era a música de Deus, cantava para o diabo, que nos trouxe até aqui. Então, nós negamos a cantar essas canções para agradar os seus ouvidos. E o profeta ele faz uma ligação muito grande para nós não temermos aqueles que podem matar o corpo, mas nada pode fazer com a nossa alma. Nós temos que temer aquele que, além de matar o nosso corpo, pode lançar a nossa alma no inferno. É esse que nós devemos temer. Então, trazendo para o nosso dia, não tema você perder o emprego, porque o teu chefe, ele manda você mentir. Não tema perder o seu emprego, porque dentro da sua função você tem que mentir ou você tem que contar uma história diferente. Não tema perder o seu noivo que não quer aceitar o Senhor, que não quer andar no caminho de santidade. Eu vou até mais profundo, não tema perder até mesmo as suas estruturas familiares, sendo que eles não querem uma vida com Deus. Se não querem, não deixe eles te impedirem, porque nós estamos num caminho, nós estamos num momento crucial, nós temos que decidir por Deus, não tem que ter nada que seja maior que Deus na nossa vida. Jesus ele fala abertamente, está lá nos evangelhos, aquele que amar mais esposa, esposo, filho, casa, qualquer coisa mais que eu não é digno de mim. Por que nós vamos trocar a glória do Senhor? Pelo quê? Que nós possamos mudar as nossas vidas neste momento, em nome de Jesus. Eles foram lá novamente voltar em Salmo 137, o versículo 5 e 6. No meio, daí eles colocam, né? No meio do coronavírus, deveríamos dizer: se eu te esquecer, ó Jerusalém, que minha língua seja arrancada. Há uma instrução para nós, ele diz. No meio do coronavírus, o que nós temos feito? Assistido filmes. O que nós temos feito no meio do coronavírus? Deus, eu aprendi com uma irmã muito santa, Deus ele só não considera o nosso momento de trabalho, mas todos os outros momentos, Deus ele vai cobrar cada segundo da nossa vida se nós não dedicarmos esse tempo que não seja trabalho para outros deuses ou para outras coisas. Deus ele vai cobrar porque esse tempo pertence a Ele, esse tempo não nos pertence. Deus ele fechou as igrejas, Deus fechou o trabalho. Pense em qualquer coisa, Deus fechou para mostrar que Ele quer ser introduzido no trono do nosso coração agora. Se nós colocarmos qualquer uma outra coisa que não seja Deus, isso vai nos custar muito caro. É um momento de decisão. É um momento que nós temos que decidir por Deus, somente Deus. Tudo aquilo que nós fizermos ou tensionarmos que não seja a eternidade, que não seja o sangue, que não seja o arrependimento, que não seja a cruz, isso vai ser denunciado contra nós diante daquele dia
glorioso que nós vamos chegar, que nós vamos enfrentar diante de Deus, porque todos vão passar por esse dia. Não existe cortar caminho. Nós vamos ter que passar por este caminho, de prestar conta de tudo aquilo que fizemos, até mesmo os nossos pensamentos. Ele foi depois em Apocalipse 21, versículo do 1 ao 2. A igreja, dentro dessa mensagem, o Messias está vindo, e todos aqueles que permanecerem fiéis, louvando a Deus em meio à escuridão, serão levados para dentro do reino do Senhor, no arrebatamento. Os profetas do Senhor vê a noite e também vem a luz. Os dois estão vindo. A luz para nos libertar da Babilônia e nos levar para Jerusalém celestial, porque Jesus foi preparar um lugar para nós nas moradas celestiais, mas a noite também vem trazendo morte e ira de Deus, a tribulação e a grande tribulação. Quando a igreja, a luz do mundo, for tirada, a escuridão cobrirão quase toda a terra. Deus é sério. Eles estavam na Babilônia, mas seus corações estavam em Jerusalém. Não importa mais. Eles colheram o resultado daquilo que eles plantaram. Guarda o que você está vendo, guarda quando vai terminar a noite, guarda o que você vê. Ele via a luz, mas via as trevas. Era exatamente este homem que Deus enviou. Hoje ele está dizendo para nós, Igreja Santa do Senhor, eu vejo o arrebatamento. Eu vi a igreja entrando. Eu vi a igreja diante do trono do Senhor. Só que a igreja do Senhor, eu também vi a tribulação. Eu vi a grande tribulação. Eu vi que não vai ter água. Eu vi que todo mundo vai ter que adorar o diabo. Eu vi que todo mundo vai ter que adorar a besta. Eu vi que vocês vão morrer de fome se vocês decidirem não adorar a besta, vocês não vão ter nada para comer nem beber. Eu vi que vão cortar os pescoços de vocês se vocês não entrarem agora na graça. Eu vejo a luz, mas eu também vejo a escuridão. O que nós estamos decidindo no nosso dia a dia, meus irmãos? A nossa vida hoje é todo dia uma decisão. Cada coisa que você faz é uma decisão que vai te impactar no seu futuro, na sua vida eterna. Nada vai passar incólume, nada vai passar despercebido diante de Deus. Todas as nossas ações e atitudes agora vão ser cobradas. Todos os dias nós temos que andar em ovos. Novamente eu vou dizer isso, eu vou até ser repetitivo. Nós estamos no terreno do inimigo. Nós não temos que olhar para o lado em nenhum momento. É sempre alto. É sempre vendo a glória do Senhor. É sempre vendo a eternidade. O pecado está seguindo a gente aqui do lado, mas eu estou olhando ao Senhor. As dificuldades aqui do lado, mas eu estou olhando ao Senhor. As doenças aqui do lado, mas eu estou olhando para o Senhor. Os meus parentes morrendo com coronavírus, mas eu estou de olho no Senhor. As pessoas andando sem máscara, mas por obediência ao Senhor, eu estou olhando para o Senhor, eu estou olhando de máscara. As pessoas dando risada de mim, mas eu crendo naquilo que o Senhor está me instruindo. Oh, meus irmãos, não vamos errar. Não vamos errar. A cada dia está vindo a instrução diretamente do trono de Deus, nos dando a oportunidade de nos santificar, de buscar comunhão com Deus, de ouvir somente ao Senhor, de ouvir o Espírito Santo de Deus. Ainda mais agora, no momento que nós não podemos trabalhar. Pelo menos aqui onde nós moramos, em São Paulo, nós não podemos trabalhar. Então, que loucura nossa, onde nós vamos investir ou perder o nosso tempo? É loucura, meus irmãos. Cada atitude que nós tivermos neste momento, eles estão sendo anotados por aquele anjo, aquele escriba, lá em, se eu não me engano, em Ezequiel 2, que ele anotava todas as ações das pessoas que faziam, das pessoas que choravam pelo pecado, das pessoas que choravam por arrependimento. Este mesmo anjo está do nosso lado anotando todas as coisas que nós estamos fazendo. E isso pode significar a nossa não entrada no reino do Senhor, o nosso não arrebatamento. Por isso, todos os dias, sabe, na hora que você acordar, faz um exame do que você pecou nos seus sonhos. Na hora que for dormir, faz um exame. Na hora que você for fazer qualquer coisa, fala assim, mas será que é isso?
isso vai louvar, vai glorificar o nome do Senhor? O Senhor quer que eu faça isso neste exato momento? Todas as nossas atitudes estão sendo escritas. E tudo aquilo que não for glorificar o nome do Senhor vai ser um peso para que nós não subamos. Eles foram em João 14, do 1 ao 4, e disseram, né? Não importa qual terrível possa ser as trevas, confie em Deus, confie também em mim. Em meio a essa escuridão, Babilônia, e ele sempre cita, né? Guarda, quanto falta para acabar a noite? O guarda viu a luz chegando, o arrebatamento, e vindo, Jesus voltando para buscar uma igreja que já está vestida de linho finíssimo, resplandecente, puro. E a igreja entrando e estava diante do trono de Deus. Temos que clamar por essa Jerusalém. Enquanto eles estavam na Babilônia, eles clamavam por uma Jerusalém terrestre, nós temos que clamar por essa Jerusalém celestial. Pois queremos voltar para casa, em meio à escuridão, os eleitos de Deus, os escolhidos de Deus, estão recebendo a instrução do vigia, daquele que está na torre, vendo toda a movimentação. Vamos contemplar essa Jerusalém todos os dias, meus irmãos. Vamos andar, não tem importância a gente estar tropeçando aqui, mas que os nossos olhos não tirem, não seja desviado nenhum momento dessa Jerusalém celestial. É esse lugar que Jesus foi nos preparar. É esse lugar que nós temos que ir. Nós temos que ser a coroa, nós temos que coroar Jesus. Nós temos que ser a alegria que Ele está esperando. Nós entramos, nós vamos dar alegria ao Rei que vai ser coroado. Vamos contemplar todos os dias essa Jerusalém. Ele leu também 1 Tessalonicenses 4, do 16 e 17, dos guardas que já está vindo o arrebatamento. Ele vê o Messias vindo buscar a igreja. Temos que nos preparar. Os mensageiros viram, são o próprio Deus que vai descer do céu. Ele não vai mandar um anjo. Ele poderia muito bem mandar um anjo, mas Ele mesmo descerá dos céus. Ele já está aqui, meus irmãos. Ele já está trombeteando para nós arrependimento, santidade, arrependimento, santidade. O próprio Deus está na terra preparando uma noiva justa, pura, uma igreja santa para coroar o seu filho, para ser a alegria do seu filho. Nós estamos vivendo um momento muito, mas muito precioso da história mundial, onde o próprio Deus desceu dos céus para preparar essa igreja santa. Ele leu também Apocalipse 22, do 1 ao 5. O mensageiro viram a cidade dourada, viu a nova Jerusalém, sobe para cá, um prenúncio do arrebatamento, em Apocalipse 4, 1 ao 3, ele fala exatamente isso. Meus irmãos, eles estiveram na nova Jerusalém. Olha quem está nos preparando. Eles sabem todo o protocolo. Eles sabem quais as vestes que nós temos que vestir. Eles sabem qual o nível da santidade que nós temos que alcançar. Ele sabe o padrão dos nossos pensamentos, como que nós temos que nos comportar, como que nós temos que viver diante desse mundo de trevas. Nós não estamos sendo preparados por um qualquer, nós estamos sendo preparados para quem já esteve lá e quem vai lá todos os dias, quem assiste diante de Deus. Olha o privilégio que nós estamos tendo neste momento de trevas densas, 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 densas. Aqui o Brasil quase entrando numa guerra civil. O mundo já preparado para o anticristo. Os governos todos não têm cura, sabe? Eles estão lutando contra um inimigo que eles não conseguem vencer. Mortes e mais mortes, mortes e mais mortes. O mundo entrando num colapso econômico. Meus irmãos, que esperança nós podemos ter para essa terra? Os gafanhotos devorando toda a reserva de alimento na Ásia, na África, e já chegaram aqui na América. A pandemia tá destruindo toda a economia mundial, ou seja, toda a reserva que eles colocaram lá para poder estabelecer um mundo, a economia, andar o capitalismo. O mundo todo está se quebrando, meus irmãos.
Qual a esperança, qual é a loucura que nós temos de ter alguma esperança sobre essa terra? Ah, não, vai passar e vamos voltar a... Que terrível. Se você pensou isso, isso é uma afronta para Deus. A nossa mente já tem que estar lá. A gente já tem que contemplar a Nova Jerusalém. A gente já tem que estar conectado com essa cidade. A gente já tem que sentir o peso dessa terra, sabe? Nossa, mais um dia nessa terra. Ô, Senhor, volte logo. Eu te desejo. Daí alguns irmãos falam assim, ah, mas isso é egoísmo. E as pessoas, nós não somos o Espírito Santo. Nós temos que orar por esses amados nossos. Pais, mães, filhos, irmãos. Nós temos que orar sim. Mas o trabalho é do Espírito Santo. Nós temos, a salvação ela é individual. A salvação é muito individual. Quantas vezes nós não ouvimos aquelas pessoas que foram salvar alguém que estava sendo afogado e morreram também? Nós corremos esse risco. É a coisa mais comum que tem, a morte mais comum. Aquela pessoa pula no rio, ela não sabe nadar. Aquela pessoa que vê, porque é filho ou porque é algum parente próximo, ele vai lá e pula também, descobre que não pode nadar, os dois morrem. Que nós não cometamos essa loucura. O nosso posicionamento é com Deus, a santidade é com Deus, a salvação é individual. Se nós procurarmos, eu dou o exemplo de Noé. Deus ele procurou em toda a terra, nós vivíamos a mesma população daquela época de Noé, nós estamos vivendo hoje. Deus procurou em toda a terra um único justo, ele encontrou Noé. Através da justiça dele, Deus salvou Noé, os seus filhos, as suas noras e a sua esposa, através da justiça de um homem. Nós não sabemos o que isso significa, tudo bem, mas qual que é a mensagem aqui? Se nós procurarmos ter uma vida de santidade, se nós procurarmos ter uma vida de justiça, se nós procurarmos ter uma vida de posicionamento diante de Deus, Deus pode fazer um milagre com todos aqueles amados que estão ao nosso redor. Agora, se nós nos juntarmos a Ele e falar, não, eu vou fazer de fraco. Não. Isso foi o grande erro, o grande pecado da igreja, a igreja apóstata foi exatamente isso. Se vestir como um roqueiro, se vestir como um hippie, se vestir como um rastafari para poder ganhar eles. Ah, não, vou fazer como Paulo, fazer dos fracos para ganhar os fracos. Que grande mentira. Que grande mentira. É a santidade de Deus que vai trazer salvação, não é o nosso esforço de se parecer como eles, porque uma vez que nós nos parecemos como eles, nós nos sujamos, nós sujamos as nossas vestes, que é impossível nós nos misturarmos sem sujar. Quando a gente vai jogar barro em alguém, a primeira pessoa a se sujar somos nós, porque as nossas mãos ficaram sujas de barro. Que nós possamos lançar, viver uma vida de santidade e justiça para alcançarmos os nossos amados. Eles leram em Êxodo 28, 18, eu vejo a pureza de Deus, a santidade de Deus, as vestes aparecerem diante do Senhor. Tinha jaspe, jaspe simbolizava pureza, justiça, santidade de Deus. O que nós podemos ver que é um padrão muito puro, muito santo a santidade de Deus. E eles dizem, eu não tive curiosidade de pesquisar, que jaspe é o diamante mais precioso, mais puro que tem em toda a natureza. O que é esse jaspe que ele dá um desenrolar no final? Que aqui eu quero também já finalizar, para deixar esse último bloco aí para os irmãos fazerem perguntas ou nos contemplar com alguma coisa dentro dessa ministração. Eu sempre deixo isso, tá? Sempre diante dessa pregação. Lá em Apocalipse 4, que ele fala exatamente do trono de Deus, ele também vai em Apocalipse 21, do 19 ao 20, tá? O tesouro do céu é Jesus. O céu é Jesus, meus irmãos. Teve um homem que o padre estava passando perto dele, eu vou contar mais ou menos assim, tá? Não me lembro muito a história. O padre estava passando perto dele, né? Ele era um mendigo que estava no frio, né? Na porta da igreja. E o padre falou assim para ele, né? Como o senhor pode... Mais ou menos isso, tá? Eu não sei muito bem a história. Se a nossa bispa estiver aí, depois ela me corrige, porque ela contou essa história para nós. O padre perguntou para ele, né? Irmão, como você pode ainda amar a Deus, mas a mesma coisa assim, amar a Deus estando nessa miséria e passando frio? Né? E ele falou assim, olha, tipo assim, né? Desse jeito você pode ser lançado para o inferno. Ele falou assim, né? Olha,
Com essa mão eu agarro a perna ou o braço de Jesus, e essa eu louvo a Deus, que se até no inferno o meu Jesus estiver, lá será o céu para mim. É mais ou menos uma história assim. O que isso significa? O céu sem Jesus não é céu, o céu é Jesus. É essa que deve ser a nossa coroa, o nosso galardão que nós temos que ansiar dia e noite. A nossa premiação é Jesus. Jesus tem que ser o centro das nossas vidas. Galardão, eu já falei, pode pegar os meus, eu quero Jesus. Eu quero estar diante do meu Deus. Eu quero adorá-lo dia e noite. O tesouro do céu foi crucificado. E naquele dia veremos o tesouro do céu, o Messias. Eu vejo os gloriosos degraus dos céus, a igreja entrando, eu vejo o tesouro do céu, eu vejo o Messias, o tesouro do céu. Em meio a essa escuridão, há eleitos que amam o Senhor e que escolheram a santidade e a justiça, e a luz da manhã são para eles. Mas a igreja apóstata, a noite também está vindo para eles. Há tantas pragas vindo, terremotos globais, pestes em meio à escuridão. O que nós vamos decidir, meus irmãos? Nós temos exatamente a oportunidade de decidir pelo tesouro dos céus, que é Jesus, que tem que ser o centro da nossa vida. Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus Cristo. E agora eu quero abrir para quem quiser fazer alguma pergunta, ou alguém tiver alguma colocação a respeito dessa ministração. Estou todo ouvido. Eu não sei se a nossa bispa estiver aqui, se ela tiver e quiser participar, está aberto.